Olá, falamos diretamente aqui do Global Estúdio Digital e vamos hoje ter um bate-papo com a candidata vereadora Tânia Bittencourt, né? Ela que tem uma história de vida com a cidade de Salvador como pano de fundo, já atuou em projetos sociais e teve contato com todas as faixas etárias que nós conhecemos, né? Formada em secretariado executivo, ela atuou por 14 anos na Prefeitura de Salvador e pôde conhecer a cidade de perto, desde suas dores até as suas delícias, né? Porque sabemos que temos esses extremos em nossa cidade. E agora um novo capítulo está sendo escrito com a sua candidatura, que tem como slogan "Todos somos um por uma Salvador melhor". Vamos agora acompanhar um rápido vídeo que mostra um pouco da campanha de Tânia até aqui. É 111 44, 111 44. Pra saúde e educação, vou com ela pra mudar. É 111 44, 111 44. Humildade, honestidade, Tânia, força da mulher. É 111 44, 111 44. Pra saúde e educação, vou com ela pra mudar. É 111 44, 111 44. Humildade, honestidade, Tânia, força da mulher. É isso aí. Candidata, seja bem-vinda. Ai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Isso, muita história, muita coisa a gente vai desenvolver aí, né? Como a gente já falou um pouquinho no início. Então, justamente por isso, né? Para começar, né? A gente falou um pouco aí sobre a sua história. Mas agora vamos ouvir a senhora, né? A senhora mesma contando, né? Quem é Tânia, o que Tânia pensa, quais valores Tânia quer agregar politicamente. Quem é Tânia? Tânia é filha de seu Raimundo Bittencourt e Dona Luzia. Tem 5 irmãos. Trabalho desde muito cedo, desde 17 anos, contra a vontade do meu pai, né? Mas sempre tive essa coisa da independência, alimentada pelos meus avós. Minha avó, que era uma matriarca assim tanto, minha mãe também. Aos 17 anos eu enveredei pela campanha política. Na época, candidato Mário Kertz, a segunda oportunidade dele de prefeitura em Salvador. Trabalhei 14 anos na prefeitura de Salvador, no gabinete, e tive a oportunidade de visualizar uma realidade que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Realidade nessa de tantas comunidades com tantas dificuldades, e uma das maiores dificuldades que eu vejo na formação de cidadão, que é a educação, na sua primeira idade. E aí, depois de muito tempo trabalhando em projetos sociais, fiz a formação de terapeuta humana, e aí mais uma vez, diante de tantos problemas nas comunidades que vêm da estrutura da família como um todo, né? A dificuldade das mães com seus filhos em conseguir um local para colocar, a dificuldade no atendimento da saúde. E aí eu aceitei esse desafio agora. Porque, na realidade, nós precisamos da força da mulher, precisamos da mulher, porque hoje nós vivemos num contexto que precisamos ser ouvidas, e nada melhor do que a mulher, né? Então, eu estou nessa para ser a voz das mulheres. Com certeza, né? E a senhora falou um pouco a respeito do povo, né? De toda essa coisa que a senhora conseguiu acompanhar, toda essa situação. Então eu queria perguntar para a senhora o seguinte, né? A senhora traz em sua campanha a proposta, né? Todos somos um por uma Salvador melhor. O que é que traz essa perspectiva de união, né? Traz essa perspectiva de união, juntando o povo e os governantes, né? E a senhora acredita que o povo tem uma força maior do que ele imagina? Como é que o povo pode fazer a sua voz ser ouvida? O que eu acredito é o seguinte, esse slogan da minha campanha, "Todos somos um por uma Salvador melhor", porque o que é que eu acredito? Eu tirei pelo meu propósito mesmo. Aí eu disse, o que é que eu quero? A gente quer ser ouvida. A verdade é essa. E aí, quando eu digo que todos somos um, porque dizer que um candidato vai fazer alguma coisa sozinho, ele não vai. Ele não tem como ele fazer sozinho. Então, a partir do momento que há uma união entre as comunidades, gente, as pessoas não têm noção do poder que é transformador o voto delas. Estudem melhor seus candidatos, as suas propostas. Veja
se ele te escuta. Acima de tudo, o escutar, o ouvir o outro. E precisamos dessa visibilidade. E junto ao poder público, como é que essa voz chega lá? Essa voz vai chegar ao bem público, trazendo realmente as necessidades. Porque se todos somos um, o que nós queremos? Uma coisa só, qualidade de vida. Nós queremos, seu filho adoece, você quer ter um posto de saúde que seja humanizado, que você tenha um bom atendimento. Você quer, no caso das mães solo, que hoje são muito nas comunidades, ela quer poder sair para trabalhar e ter um local para deixar o filho dela. E ao seu retorno, o filho está saudável e ela levar para casa dela. Não é muito difícil, não. O que precisa realmente é querer fazer. Com certeza, né? E aí a senhora fala dessas demandas, assim, sabemos que Salvador é uma cidade muito grande e olhando a cidade hoje, qual é o setor, assim, que a senhora acredita que precisa de mais intervenções agora, urgentemente, assim, que precisa realmente de um olhar, de um cuidado a mais? Uma das coisas, até eu trabalhando mesmo como terapeuta, uma das coisas que mais me chocou é a questão da saúde da mulher. Tanto a saúde psicológica, também com a saúde corporal. Muitas mulheres, hoje em dia, elas engravidam e não fazem um acompanhamento do pré-natal. Então, muitas das vezes, quando ela tem essa criança, vem com vários problemas de saúde. Problemas esses que poderiam ter sido evitados se ela tivesse um acompanhamento durante a gravidez. E outra coisa, são os abusos que a mulher vem passando. Os abusos emocionais, de várias características que sejam eles. Então, eu acredito que ela tem que ter um local que ela seja ouvida. Porque, muitas vezes, o que elas querem é só ser ouvidas. E, a partir daí, sim, ela se enxergar como mulher forte. Porque todas as mulheres têm dentro dela isso, essa fortaleza. Então, eu acredito que a gente tem muito que tratar isso. Um dos meus maiores focos nessa minha campanha é justamente isso, é a mulher. É trazer a mulher, sabe? Trazer o mais forte que ela tem dentro dela. Com certeza. E essa força feminina está bastante presente até, por exemplo, no vídeo, né? Que a gente fala no jingle, né? Tânia, a força da mulher, né? Então, assim, agora vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Já que a gente fala um pouco da cidade, vamos falar agora, né, de uma particularidade, que é o bairro de Itapuã, que a senhora tem uma história com o bairro, a senhora é muito próxima do bairro, né? E vemos que hoje é uma localidade que não tem representantes na Câmara, que sofre com abandono, né? E é um bairro que é, né, da faixa litorânea da cidade, é um bairro que realmente tem uma história, né, um bairro boêmio e tudo mais, mas hoje em dia ele não tem uma representação e sofre com esse abandono, né? Tem um parque do Abaeté que carece de manutenções, a orla é habitada por moradores de rua, né? A prefeitura às vezes tenta recolher, mas não consegue fazer algo que seja realmente eficiente. Tem a falta de segurança e muitos outros pontos ali no bairro, né? A senhora pretende fazer algo pelo bairro? Qual é hoje a principal prioridade de Itapuã, na opinião da senhora? Hoje eu vejo Itapuã. Vou falar como foi que eu cheguei até Itapuã. Eu, moradora de Lauro de Freitas. Uma certa vez me chamaram para ir assistir um show ali no Mirante do Abaeté. Gente, eu me encantei. Eu frequentava Abaeté quando eu era criança, quando meu pai me levava, a minha e meus irmãos. E aí que eu disse, gente, que espaço lindo é esse aqui. E isso há 10 anos atrás, você tinha os mirantes lá, né, que você tinha música ao vivo, era muito bom, muito bom. Tinha aquela lagoa, quantas vezes eu tomei banho naquela lagoa, que hoje em dia você não pode mais tomar banho na lagoa. Você tem um parque hoje que é para... Gente, nós temos um teatro ao ar livre. Tem gente que sai daqui para ir para a Itália para ver um show no teatro ao ar livre. Nós temos um aqui no Abaeté, que não é utilizado. Hoje em dia você chega no Abaeté, você não tem mais segurança. Você tem uma casa da música que podia ser explorada e que de vez em quando é que tem uma apresentação. Você tem aquele corredor de restaurantes e lojas que está lá parado, abandonado, poucas lojas funcionando. Os turistas, quando chegam aqui, têm as referências, né, do Abaeté pelas músicas dos nossos grandes cantores baianos, Caymmi, Gilberto Gil, Caetano. Está lá abandonado o parque. O que eu trago de voz
para Itapuã, um dos principais pontos é a revitalização do Parque Abaeté. E outra coisa que precisamos muito naquela comunidade são creches para as crianças. Há uma demanda muito grande mesmo. Itapuã se compõe de quê? A Baixa da Soronha é imensa, é muito grande. Nós temos a Nova Brasília de Itapuã, muito grande. Nós temos quilômetro 17, nós temos Alto do Coqueirinho. Itapuã é imenso. Então, há muita deficiência em relação a isso. E um posto de saúde só não tem essa demanda do povo de Itapuã. Por isso que vive sempre sobrecarregada essa UPA. E é uma das queixas do povo de Itapuã. É verdade, né? Infelizmente isso tem se reverberado bastante e não é de agora as queixas do pessoal do bairro. Há muitos anos, muito. Só tem cada vez mais crescido, né? Essas demandas. Certeza. Candidata, agora vamos falar um pouco sobre a mulher, já que a senhora também citou esse tema que é bastante presente aí na sua campanha, né? A força da mulher é algo que está além do que a gente pode definir, não é verdade? E ao mesmo tempo a gente vê aqui a mulher conquistando espaços, né, a sua independência, mas também o aumento dos casos de violência, né? Então como é que a senhora analisa esse cenário de ao mesmo tempo ter uma liberdade e essa liberdade de certa forma ser tirada, né? Ou ser ceifada, né? Como a senhora vê isso? Eu tenho estudado bastante sobre isso. Há alguns meses eu venho estudando bastante essa questão da demanda da violência da mulher. Um dos principais pontos que eu vejo é a questão do emocional. Porque, na realidade, a boa parte das mulheres, elas são criadas, até hoje você ouve isso, elas são criadas para ser mãe de família e para ser mulher. Quando ela vê que ela está passando por um relacionamento abusivo, a grande maioria delas, elas pensam assim, eu dependo dele, eu tenho 2 filhos, se eu largar ele, como é que vai ser a vida? E muitas vezes não tem uma família como apoio, então ela vai se deixando levar, chega a um tal ponto que quando ela resolve dar um basta, já é tarde demais. E muitas têm ceifado suas próprias vidas mediante essas situações, são tiradas. Esse é um assunto que realmente me traz muitas reflexões, porque nunca se matou tanto a mulher como tem acontecido ultimamente. Não tem esse dia que você ligue o rádio ou a TV que você não veja um feminicídio. E são mulheres independentes, na sua grande maioria mulheres independentes. E aí você pergunta, qual a visão? Por que os homens se percebem disso? Quando se traz esse ranço, sabe? Da masculinidade. E a mulher vai se permitindo até o ponto que tem sua vida ceifada. E o que eu trago sempre para a mulher, gente, vocês são fortes, vocês têm poder de mudar a sua vida. No primeiro grito, já é o basta. Porque depois do grito vem o empurrão. Depois do empurrão vem o tapa. Depois do tapa, vem outras consequências muito mais graves que acabam findando com a vida da mulher. Mas tem que estar atenta ao primeiro grito. É isso que eu quero para a minha vida? Então, uma das questões que eu vejo é que temos que ter um local de apoio para que essas mulheres tenham algum lugar que elas sejam ouvidas. Porque nem todos os lugares que elas chegam, elas são recepcionadas. Eu vi um caso de uma senhora que estava me dizendo que estava num transporte aplicativo não, estava num transporte daqueles amarelinhos. E aí o motorista deu uma fechada e tal, e ela foi super xingada. Ela parou uma viatura da polícia e o policial chegou para ela e falou assim, minha senhora, só porque ele xingou a senhora? Ela disse, eu não aceito. Eu não aceito. Eu, na condição de ser humano e de mulher, eu quero ser respeitada. Essa daí soube se impor e quantas outras não se impõem e se deixam levar. E por isso vai se reverberando esse tipo de comportamento. Então, eu acho que a mulher, ela tem que se perceber mulher, sim, tem que se perceber forte, sim, e que ela tem que... A mulher veio para ser feliz. A mulher não veio para ser humilhada, para ser maltratada. Com
Com certeza, né? Assim como se fala do direito de liberdade dos homens, né? Como Da os mulher homens. também. E isso tem tanta liberdade os homens, né? Que a gente fala sempre que é questão Somos iguais, não somos iguais, Isso, direitos exatamente. iguais. Tem que sair desse biotipo que o homem pode tudo, a mulher pode nada. Isso. Somos iguais. Esse é o grande problema. O homem depende da mulher, como a mulher depende do homem. Exatamente. Infelizmente a gente vê que na nossa sociedade o homem tem essa liberdade já, vamos dizer assim, sedimentada, né? É um segmento que não tem nenhum empecilho, nada, né? A gente vê tantas situações que demandam isso e a mulher tem que batalhar, a mulher tem que se impor ao mercado, a mulher tem que realmente, né? Ela pode ser o que ela quiser. Gente, nós temos hoje o quê? Mulher piloto de avião. Nós temos hoje mulheres cientistas, nós temos médicas, nós temos motorista de ônibus. A mulher pode ser o que ela quiser. Com certeza. Candidata, agora nós vamos falar um pouquinho também, né, a respeito da saúde. A senhora já falou algumas coisas a respeito da saúde. A gente tem citado, a senhora falou um pouco a respeito do acolhimento das crianças autistas também, já é o que a senhora vem falando, né, nos seus É uma das vídeos, grandes demandas que nós temos hoje. Isso. E o atual centro de acolhimento, que é o AMA, né, está sobrecarregado, né? E assim, na verdade, a nossa saúde vive uma superlotação aqui em Salvador, principalmente, né? Então, como é que a gente pode lidar com essa alta demanda? Por exemplo, mesmo a UPA de Itapuã foi citada, né? A UPA de Itapuã, hoje em dia, é uma UPA que atende a diversas localidades, a diversas regiões da nossa cidade, e muitas demandas são mandadas para lá, porque outras UPAs não conseguem suportar. E um dia um morador de Itapuã chegou, precisando de atendimento, estava se sentindo mal, não sabia muito bem o que era, mas o seu caso foi deixado, né, não como uma prioridade. E ele acabou se sentindo mal, ele acabou infartando, vindo a falecer pela falta de atendimento, já que havia uma super demanda ali naquela situação. Então, como é que pode se lidar com isso, candidata? Como ter um controle dessa demanda na cidade? Controle dessa demanda, dessa superlotação, eu acho que é colocar mais UPAs. Por exemplo, Itapuã é muito grande. Nós temos só mais uma UPA no Alto do Coqueirinho. Mas nós temos o quilômetro 17, nós temos a Soronha, que é imensa. A Baixada da Soronha é imenso. O quilômetro 17 é imenso. Então, se colocasse mais uma UPA, eu acho que a demanda diminuiria mais um pouco. E às vezes as pessoas falam assim, gente, o atendimento, os médicos são ótimos. Tanto é que eu não vejo ninguém falar mal dos médicos. Mas às vezes as pessoas não entendem que quando chegam lá nas suas aflições do atendimento, aí quando não tem a recepção de um atendimento imediato, aí quem está sentindo dor, a dor aumenta, claro, porque aí você entra com a aflição, né? O seu emocional, ele começa a operar. Então eu acho que é isso, é buscar realmente que se faça pelo menos mais uma UPA para atender o bairro de Itapuã. Porque a sobrecarga é muito grande mesmo. E com relação às crianças com autismo, com TDA, com outros problemas neurológicos, precisamos de um outro centro de acolhimento, que nós temos hoje a AMA. Mas a AMA, ela detém todo o pessoal de Salvador e também do interior que vem para cá. A sobrecarga é muito grande. Tem atendimentos que duram quase 6 meses. E está crescente cada vez mais crianças nascendo com autismo, crianças desenvolvendo o TDA. Então, o crescimento é muito grande. Então, nós temos que ter essa preocupação e essa visibilidade. E por isso que eu falo que o acompanhamento da mãe durante o período de gestação é muito importante. O exame do pezinho é de uma importância fundamental. E muitas vezes elas não fazem isso. Sim, realmente, né? Também a falta de, talvez, até campanhas, algo que seja mais... É o que mais né? Exatamente, é o que está mais faltando, é exatamente isso. É de levar até as comunidades esse tipo... Eu lembro que muitos anos atrás, tinha aquele agente da saúde que visitava as comunidades. Nós não temos mais isso. Olha como é fundamental você ser ouvido, né, na sua necessidade. Certo. É uma das coisas que a gente podia viabilizar para que atendesse essas comunidades. Isso, até mesmo, né, vamos dizer, campanhas publicitárias, por exemplo, né, porque, por exemplo, a pessoa está assistindo a televisão, tá nas redes sociais, também vai ver ali
uma campanha acontecendo, algo acontecendo que vai chamar a atenção para que possa, né, procurar ali um atendimento, algo, né, que possa realmente ser interessante. Exatamente. Uma grande ferramenta hoje são as redes sociais. Certeza. Pois é, vamos continuar falando de Salvador, né, que a gente falou dessa alta demanda de Salvador, que realmente é uma cidade muito grande. Nós temos 2,5 milhões de habitantes, estimado, né, cerca de 2,5 milhões, e nós temos 43 vereadores na Câmara para representar os interesses de uma cidade que cresce a cada dia mais, né? Então, como é que a senhora pensa em atuar para poder atender às necessidades de cada região, né? Porque, por exemplo, estamos em um ponto, vamos citar, por exemplo, a senhora falou de Itapuã. Itapuã é um ponto, né, extremo da cidade, né? E aí nós temos, por exemplo, também, vamos supor, o subúrbio, né? Aí passando pelo subúrbio, nós temos também outros bairros, nós temos, vamos supor, por exemplo, Iguatemi, nós temos ali o Detran, aquela região do centro. Então, tipo, nós temos uma área muito grande, né? Suarana, Isso, né? Aquela área toda ali. Muitos pontos, né, na nossa cidade que realmente... Salvador é imensa, né, imensa. Então, assim, como é que pode, né, o que é que a senhora pensa em atuar para poder atender às necessidades dessas regiões, já que nós temos uma cidade que é muito grande, né, e tem, né, é necessário um candidato, né, furar a sua bolha, né? Não governar apenas, né, vamos dizer, dentro do gabinete. Isso, dentro do gabinete ou também apenas aos interesses de uma própria região, de um próprio bairro, né? Então, como lidar para que isso se expanda, né, para que possa ter um atendimento realmente bom para todos? As redes sociais têm ajudado bastante nesse sentido, entendeu? Porque algumas pessoas têm se comunicado comigo. No subúrbio mesmo. Passa pelos mesmos problemas que a gente passa em Itapuã. Gente, nós temos grupos lá, que são grupos das meninas que gostam de dança afro. Não temos um local que elas possam desenvolver esse trabalho delas. Elas fazem isso na casa de uma das meninas. Ontem eu estava pensando sobre isso. Eu digo, gente, Salvador, como em si, nós temos uma riqueza muito grande cultural. Nós temos várias vertentes culturais nessa cidade, que vai da culinária, como arte, que vai para a música, que vai para o artesanato. Diversidade imensa que nós temos, essa diversidade cultural da Bahia. É por isso que dizem, né, que baiano não nasce, estreia, porque são várias vertentes que você pode desenvolver. E o subúrbio é rico nisso, muito rico. Eu tenho uma tia que mora lá e durante a minha adolescência eu sempre visitava. Também morei em Piripiri, quantos anos? Acho que 4 anos. Meu pai se encantou pela praia. Eu também. Que infância maravilhosa, viu? Muito boa. As praias do subúrbio são maravilhosas. É verdade. Então, o trabalho é você ouvir. É você ter ouvido para ouvir. E quando você ouve, que você recepciona, você consegue fazer alguma coisa. E para isso a gente tem que ouvir as pessoas, as comunidades. Sem dúvida, e realmente as comunidades são celeiros de muitas obras boas, muitas coisas interessantes, né? Temos aí, por exemplo, citando os extremos, né? Nós temos os artistas, os alunos artistas do Lomanto que fazem os muros, né? Aqueles muros maravilhosos, tão bem, né, artísticos, usando o grafite. Aí temos lá no subúrbio, que a senhora citou agora, por exemplo, o acervo da Laje, né, que é um acervo que reúne obras maravilhoso, muito interessantes, está expondo fora do país, né? Então, há muita coisa acontecendo e é um circuito muito grande, né? É realmente uma grande máquina, né? Salvador tem uma produção muito interessante, artistas independentes estão sendo criados, sendo gerados. Então, realmente, né, isso é um ponto, a arte é um ponto, mas todos os outros pontos, né, realmente, seja o ponto de atenção à saúde, o ponto de atenção à educação, tantas outras coisas que realmente precisam, né, desse viés. Agora, candidato, é o seguinte, né? Salvador teve uma mulher prefeita há 30 anos atrás. A gente pensa que, né, 30 anos pode não ser muito tempo, mas 30 anos realmente, olhando pelos olhos de hoje, é muito tempo, né? E foi Lídice da Mata, que é uma candidata, hoje em dia ela já é realmente deputada, né? E, né, na época ela foi candidata, né? E acabou ganhando e esteve lá como prefeita de Salvador por um mandato.
E então a pergunta é a seguinte: na opinião da senhora, o que falta para que uma mulher volte a ocupar o cargo de prefeita em nossa cidade, já que a gente falou tanto de avanços, de tantas coisas, né? E em 30 anos não tivemos um avanço nesse ponto, né? Então, o que é que falta para que a gente possa, né, ver uma mulher ocupando esse espaço? Eu vou dizer, pelo jeito que as coisas andam aí, não vai demorar muito, não. É porque a mulher hoje, ela está realmente buscando mais espaço, sabe? Ela tá se mostrando mais nos desafios. E não vai ser difícil, não. Lídice, na época, foi uma senhora conquista. Você ir de contra a tudo e a todos para chegar onde ela chegou, como prefeita de Salvador. E se ela foi eleita, na sua grande maioria, foi por mulheres. Tenha certeza que nesse momento houve uma união de muitas mulheres para que Lídice chegasse até lá. União essa que hoje eu peço que as mulheres estejam também unidas para que nos tragam mais representação à Câmara de Vereadores, como assim também a Câmara de Deputados Estaduais, assim como de federais também. Precisamos dessa representação. Com certeza, a gente vê também, por exemplo, o STF, hoje, onde só temos uma ministra mulher. Exatamente. Então também tem toda essa questão. E é branca. É isso? Realmente. E é branca. Temos que mostrar, levantar as nossas raízes. Sim. Quando a gente traz toda a nossa ancestralidade com a gente vê quanta força a gente tem. Nós temos, nas nossas veias, nós temos o negro, o índio, o branco. Olha quanta força a gente traz com a gente. Então, que a gente possa desenvolver essa força, porque está aqui dentro. Com certeza. Então, é só querer. E aí, puxando esse gancho, a gente está acompanhando agora a questão política da nossa cidade, né? Nós estamos aí realmente a ponto de uma eleição acontecer, né? O candidato Bruno Reis está aí, né, concorrendo à reeleição, concorrendo também com outros candidatos, e ele é visto como um favorito a isto, né? E temos também a sua vice-prefeita, né, que é a Ana Paula Matos, que foi secretária de Saúde, teve uma participação bastante importante na pandemia, né, já que o Bruno se elegeu ali em 2020, e nós vemos como o povo está muito próximo de Ana Paula, né? Ana Paula é muito celebrada por onde ela chega. Então a senhora acredita que realmente uma mulher que está aí conquistando esse espaço, como ela tem conquistado, pode ser realmente também uma forma de chegar até lá de novo, ela poder ser candidata daqui a 4 anos, ela poder ir maturando aí agora todo esse processo para que isso possa vir a acontecer? Por isso que eu digo a você que eu não vejo que esteja muito longe não, porque ela mostra muito dessa força da mulher e a receptividade está muito boa com ela. E com relação a Ana Paula, eu digo a você, assim como o prefeito Bruno, é um olhar, você sente quando o governante gosta de gente. Ele gosta de gente pelo olhar que ele chega até o outro. Não são com palavras, não são com um abraço, não é com aperto de mão que você mostra, não. É o olhar que você tem para essas pessoas. E as comunidades sentem isso. Gente sabe quando gente olha para elas. Aí uma das coisas que minha avó me ensinou é olhar nos olhos. Porque os olhos é a janela do coração. Não tem como você dissimular. Então, gente que gosta de gente, chega até gente. E gente recepciona isso. Com certeza, isso faz... E a grande representação que nós temos hoje como mulher, e muito forte daí do lado da prefeitura, tem feito um trabalho lindo com a comunidade, ela, junto à saúde também, melhorou e muito essa demanda. Realmente, né, isso faz totalmente a diferença, né, além do cuidado, né, com a cidade, cuidado com o povo, ter esse olhar, né, e a competência, né, que a gente espera realmente que políticos competentes estejam cada vez mais. Surjam, mais políticos competentes surjam, que é isso que nós estamos precisando, com olhar de gente que olhe e goste de gente. Isso. É isso que nós precisamos hoje. Eu vejo isso, que cada vez mais, quando você olha pra gente com olhar de gente, e quem é gente percebe pelo olhar. Sem dúvida, o olhar, o abraço, as propostas também. A gente está vivendo agora um momento em que as propostas também falam mais alto, não é verdade? Hoje em dia não basta, vamos dizer assim, a candidata Tânia Bittencourt, por exemplo, é bonita, né? Mas hoje em dia não basta você ser bonito para poder se eleger. Você tem que ter as suas, né, tem que ter, propostas. Você tem que ter proposta, tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. A beleza é passageira, mas o conteúdo é o que enraiza. É isso. É a sua história. Você tem que reescrever a sua história. Pois é. Agora, candidato, é o seguinte: a senhora está
trabalhando justamente para isso, né? Então vamos supor agora que a senhora seja eleita aí em primeiro turno, obviamente no dia 6 de outubro, teremos 4 anos de mandato pela frente, e o que é que os soteropolitanos podem esperar do seu mandato? Muita presença mesmo na Câmara. E faço questão que essas pessoas que eu peço, que eu seja a voz dela, estejam no plenário. É uma das coisas que eu sempre falo, gente, visitem o plenário, sabe? Porque lá vocês têm uma ideia do que acontece. Se você for perguntar, a grande maioria das pessoas não sabe o que acontece dentro de uma Câmara de Vereadores, qual é o papel do vereador. Muitas pessoas não sabem isso. Ele está lá para ser a sua voz, ele está lá para cobrar da prefeitura, entendeu? Benfeitorias. Esse é o papel do vereador, é ser o representante da comunidade. Agora, assim, a senhora está trabalhando para, né, como eu falei, para se eleger, né? Já está aí como candidata. O que é que a senhora consegue perceber de diferente estando agora do outro lado, né? Porque a senhora, como cidadã, sempre marcou presença, sempre esteve ali, né? Realmente trabalhando, né? Exercendo o seu cargo, o seu trabalho, mas agora a senhora está aí, né? Tentando disputar uma vaga, né? Lá na Câmara de Vereadores. Então, o que é que a senhora nota de diferente que pode, né, abordar? De diferente nessa campanha é trazendo junto ao eleitor que ele estude o candidato que ele vai votar, entendeu? Que ele olhe a história do candidato, que ele olhe as propostas do candidato que ele vai votar. Eu trato para cada um que eu falo, trago essa visibilidade. Gente, olhem o candidato que você vai votar. A minha proposta é essa. E eu digo, não vou transformar sozinha, a gente não transforma só. Você leva a ideia, você levanta a bandeira, mas você precisa de gente com você. Assim como é a Prefeitura de Salvador, entendeu? Você precisa de pessoas junto com você para você alavancar um projeto, para você dar continuidade a um projeto seu. Então eu preciso de Dona Maria, de Seu João, para que estejam todos juntos nessa proposta. E tem que ser participativo, não adianta. Na minha comunidade precisa de mais saúde. Por que não vai lá cobrar? Eu sou do bairro de Itapuã, eu votei em você. O que você está fazendo pela minha comunidade? Né? De Paripe. Você deve ir na minha comunidade, eu votei em você. Por que você está fazendo pela minha comunidade? Eu preciso de tal coisa. Tem que aprender a cobrar. A Câmara de Vereadores está aberta para isso. Então, é um dos pontos que eu tenho batido com a comunidade. Gente, vocês têm o poder de cobrar também. Então, tem que sair desse comodismo de achar que, eu votei, tá lá. Eu canso de dizer isso. Quando o outro chegar lá, é envolvido por tantas coisas, que não é o meu caso. A maioria se envolve em tantas outras questões que acaba deixando essas comunidades de lado. Então, você tem todo o direito de chegar lá e cobrar. Você me prometeu que ia estar comigo, eu estou precisando de tal coisa, minha comunidade está precisando de uma creche, minha comunidade está precisando que a rua não é varrida, precisa de que varra a rua. Esse tipo de coisa você pode cobrar. Com certeza, então realmente é isso, né? Todos somos um por uma Salvador melhor. Na verdade, que é justamente o slogan da campanha da candidata. Candidata, agora estamos chegando aqui aos nossos momentos finais. Eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte, na verdade eu gostaria de pedir para a senhora dar um último recado, né, para o pessoal que nos acompanhou até o momento, né, um recado aí do que a senhora tem a dizer. Bom, pessoal, meus amigos, eu estou nesse propósito de candidata a vereadora na Câmara de Salvador, porque eu quero ser a sua voz. Você hoje, que eu canso de dizer que são os invisíveis da cidade, os invisíveis da cidade são aqueles que não chega o seu clamor. Se façam ouvidos. Eu conto com cada um de vocês. É isso, na verdade. Então agora só para a gente dar uma frisada, né? Vereadora Tânia Bittencourt está se candidatando pelo Partido Progressistas. Seu número é 11144 e a sua campanha tem como tema Todos Somos Um por uma Salvador Melhor, né? Qualquer dúvida existente, basta vocês irem lá no Instagram dela oficial, @TâniaBittencourt_SSA. Estará aí na legenda para vocês acompanharem os vídeos que vão sendo publicados, todas as fotos também que vão sendo postadas, as legendas também que a candidata escreve realmente, cada uma. Então, fica aí para vocês acompanharem,
né, e verem um pouco mais da proposta que a candidata tem, né. Espero que essa entrevista possa ter solucionado as dúvidas, possa ter apresentado também ela a vocês. Candidata, mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder expressar o meu pensamento e os meus projetos. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. E nossos agradecimentos também ao espaço aqui no Global Estúdio Digital. Até mais. Muito obrigado, gente.